Bom, pessoal, o último assunto que a gente vai tratar nessa disciplina, Instituições do Direito, é sobre direito econômico. Vejam só, direito econômico é um mundo, né? Existe muita coisa para se estudar direito econômico, inclusive mestrados e doutorados na área de direito econômico. Além de algumas especializações, né? A gente está tentando abrir uma especialização que junta economia com o direito na URCA, né? Exatamente pautado nisso que eu vou começar a falar agora. É uma área muito interessante, tá? É quando você relaciona e fica tentando estudar como a economia influencia nas normas jurídicas, por exemplo, né? Ou o contrário, como é que o direito, né, eh, pauta ou como é que o direito estabelece as normas econômicas, né? Então, esse assunto é extremamente interessante, é o que eu tenho estudado. Eu, o Mota e o professor Roberto, a gente tem estudado na área da economia, né? Porque lá no curso de Direito tem muita gente estudando isso também. Então, como eu falei para vocês, eu trouxe de novo uma apostila do Instituto Fórmula por conta da atualização. Normalmente, esses cursos, eles atualizam, né, as informações e trazem, além de exercícios, alguns exemplos, e fica muito interessante. Eu não vou explorar toda a apostila, eu vou deixar ela com vocês, eu vou mandar ela para vocês, mas eu vou explorar os pontos principais, porque não dá para a gente falar de direito econômico em 4 aulas, né? Então, eu vou iniciar, eu vou dar falar de alguns tópicos com vocês aqui, e depois eu vou passar algumas atividades para a gente encerrar a disciplina, tá? Muito bem, então vamos aqui para direito econômico. Então, direito econômico, pessoal, é, ele cuida, né, principalmente das normas de intervenção do Estado no domínio econômico. A gente vai ver, eu não sei se tem aqui um pouco do histórico, mas a gente vai ver que essa história ela começa a surgir do direito econômico não como a gente conhece hoje, né, como uma disciplina autônoma, mas a partir do momento em que o Estado ele começa a se estabelecer, principalmente depois das revoluções, né, depois do absolutismo, da formação dos estados, é que começa a ter uma preocupação com a questão das relações econômicas. Por exemplo, mesmo em economias que não tinham, por exemplo, a ciência econômica formada, como nós conhecemos, né, na Idade Média, por exemplo, mas já existia uma preocupação com a questão, por exemplo, de exportar, com a questão, por exemplo, de importar, de transporte de produtos, com a questão de produção, mesmo que fosse na manufatura, com a questão de tributação, né? Aquela preocupação de onerar muito os produtos, de ter tributos muito diferentes em cada região. Então, aquilo já era uma preocupação. Não existia uma sistematização, né, como uma disciplina, mas já existia. Quando você passa para o liberalismo econômico, né, com a Revolução Industrial e com todas as revoluções do pensamento iluminista, a gente vai perceber que essa preocupação do Estado, né, com essas regras, né, de conduta em relação aos agentes, em relação ao empresário, a um trabalhador, ele começa a se estabelecer. E aí é onde, no mesmo momento em que surge, por exemplo, a sistematização da ciência econômica, né? Vocês vão ver que começa a se discutir, por exemplo, o pensamento fisiocrático, né? O pensamento de Adam Smith, a gente começa a ver, né,
que a ciência ela começa a estabelecer também as suas regras, né? Ciência econômica. Então, essa preocupação, né, ela vai percorrer durante muito tempo e fica mais evidente, né, fica muito mais evidente quando é, a gente passa, por exemplo, depois do Estado imperialista, né, onde existia aquela preocupação com os determinantes do liberalismo econômico, principalmente em relação à questão das colônias, de conseguir terras, de explorar terras. Depois daquele período, isso vai desaguar a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o problema do imperialismo, né, vai desaguar na Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, então isso ficou muito forte, né? Isso ficou muito evidente que os estados eles teriam que se preocupar cada vez mais com o controle, por exemplo, ou de alguma forma uma intervenção no domínio econômico, né? Então, se você, por exemplo, na época imperialista, você perdeu terras, ou você perdeu uma guerra, ou você precisa restabelecer o seu estado por conta da guerra, você tem que se preocupar com as questões econômicas. E o papel do Estado era fundamental. Mas ainda assim, tá? Ainda assim, a gente vai ver aquela história de um mundo polarizado, né? Do mundo capitalista, do mundo do pensamento socialista, né? De economia mais planificada. E a gente vai ver uma espécie de separação, né? Das formas de atuação dessa intervenção do Estado no domínio econômico. Na Segunda Guerra Mundial, é que isso, né? É que isso é, vai fazer com que os estados preocupem-se muito mais, né? Então, quando a gente passa daquele período, por exemplo, da bipolarização, né, do planeta, do Estado socialista, do Estado comunista ou socialista, como queira, né? Então, e dos horrores da guerra, né? Com a preocupação agora, não só de cada estado, mas com o pensamento, né, de alguma forma, de cooperação mundial. Quando você pensa, depois da Segunda Guerra Mundial, sobre paz, né, você pensa sobre cooperação. E essa cooperação, né, de vários estados, ou da maioria dos estados, tinha como ponto focal a economia, por exemplo, como a história da ajuda financeira aos outros países e regiões em que foram devastadas pela guerra, tiveram problemas e continuam ainda muito atrasadas e precisavam de, né? A gente vai ver então, depois da Segunda Guerra Mundial, que existia uma preocupação com a história da geopolítica, né? Então, os confrontos não eram mais, pelo menos naquele período, não eram bélicos, né? Não estavam, não se pensava naquele tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, em que os países iam entrar em conflitos. Mas existia uma preocupação com a busca da industrialização, da segunda industrialização, posso-se dizer assim, da, do fortalecimento das produções, né? Fortalecimento das economias regionais e globais, né? Então, esse pensamento, pessoal, ele vai mudando, né? Ou seja, a intervenção do Estado na economia, ele vai mudando de acordo com essas regras, né? As regras vão mudando de acordo com o tipo de Estado, né? Ou o tipo de Estados, né? Que são estabelecidos depois desses momentos. Então, o domínio, o direito econômico, ele surge e fica mais forte, e a gente vai ver quando, por exemplo, vem o pensamento da análise econômica do direito, de pessoas
que se preocupam com isso, né? Qual é a relação que existe, por exemplo, entre economia e direito, né? Então a gente vai ver na continuação dessa aula, a aula 33, mas no outro vídeo, quando eu vier falar sobre análise econômica do direito. Porque existe uma diferença básica e as pessoas ainda não conseguem compreender bem entre direito e análise econômica do direito. O direito econômico, pessoal, ele surge na Europa, né? O direito econômico ele surge com pensamentos entre a Primeira e a Segunda Guerra, com essa preocupação da intervenção do Estado na economia. Ou seja, quais são as regras que devem ser estabelecidas, por exemplo, dentro da norma jurídica, né, dentro da Constituição ou regras infraconstitucionais, que vão trazer, por exemplo, que são da esfera econômica. Por que essa preocupação? Por conta de que se a gente está buscando, por exemplo, o desenvolvimento de todos e o direito, né, estabelece essas regras, como é que são criadas essas regras? Que regras seriam regras boas, por exemplo, né, para a questão econômica? Como o Estado deveria intervir na economia, né, para que haja, por exemplo, desenvolvimento, crescimento, né? Então, essa é a preocupação do direito econômico. E surgiu nesse período, né, entre as guerras e logo após a Segunda Guerra Mundial. A análise econômica do direito, eu vou falar um pouco para vocês, é uma consequência do direito econômico. E a preocupação seria mais ou menos o inverso, tá? Seria, por exemplo, como as normas econômicas, como é que o estabelecimento, por exemplo, das regras de mercado, tá? Influenciam na criação das normas. Então, você vê o direito pelo olhar do economista, né? É uma outra visão, é uma outra percepção. O objeto é o mesmo, mas a visão é diferente, tá? Então, eu vou começar falando sobre direito econômico, que é onde surge tudo, né? E depois a gente fala sobre, no próximo vídeo eu falo sobre análise econômica do direito. Então, o estudo do direito econômico envolve, né, a preocupação com a compreensão da atividade econômica, tá? Ok, vamos lá. E tem como o ponto principal, pessoal, a história da escassez, né? Então, a produção de consumo de bens e serviços tem satisfação ilimitada das necessidades humanas. Então, a teoria da escassez, né, ela é bem forte nessa para orientar a intervenção do Estado na economia, ok? Muito bem. Então, o direito econômico, ela é uma disciplina autônoma, né? O direito econômico é uma reunião de normas, está aqui, ó, reunião das normas que regulam a estrutura da ordem econômica e as relações entre os agentes econômicos na realização da atividade econômica. Então, essa é a ideia do que seria o direito econômico, tá? Muito bem. É uma disciplina que é autônoma, como eu já disse, porque ela se preocupa com o direito aplicado ao fato econômico, né? E a Constituição, quando você esclarece, quando você traz na Constituição que a competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal para legislar sobre direito econômico, ó, sobre direito econômico, ele reconhece a existência dessa disciplina no mundo jurídico. Então, se você for no artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal, você vai ver que vem falando sobre a competência sobre legislar em relação ao direito econômico. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele percebe isso como uma disciplina, né? Como uma ciência. Então, já falei para vocês um pouco aqui, depois vocês dão uma olhada.
Primeira Guerra Mundial, né? É, em relação, principalmente a preocupação é em relação à atividade monetária, concessão de crédito, atividade laboral, entre outros, né? Então, passaram a ser preocupações, né? Então, dentro desse pensamento, né, além da história da escassez, que eu falei para vocês, vem a história do princípio da economicidade, né? Pautando o direito econômico, tá? Então, a utilização do raciocínio econômico nas decisões jurídicas, tá? Algumas pessoas, elas são críticas em relação a, a esse raciocínio econômico demasiado, né? Eu sou um dos críticos desse pensamento, tá? Eu acredito que o direito econômico ele pode ser realmente uma fonte de decisões, né? De ajudar a, o direito e as decisões jurídicas para se tomar decisões. Eu acho que isso é possível, mas não tudo, porque nós simplificamos, nós reduzimos muito esse pensamento, né, matemático, né, para tomar algumas decisões. E isso é uma realidade muito, no meu modo de ver hoje, ela está muito forte no ordenamento jurídico de vários países, né? E como a gente está tentando, não sei porquê, né, mas a gente está tentando imitar muito os Estados Unidos, aquele pensamento neoliberal, pensamento econômico de mercado, ele tem prevalecido, inclusive, entre os juízes, entre os operadores do direito, e a racionalidade pura e fria, isso traz, no meu modo de ver, não traz benefícios, ele traz malefícios, né? Então, quando você toma decisões apenas baseadas na matemática, esquecendo a antropologia, filosofia, sociologia, principalmente a sociologia, no meu modo de ver, tá? Você esquece de coisas como, por exemplo, direitos sociais, porque o pensamento vai ser só lucro, racionalidade, pensamento econômico, como se a gente fosse, né? E a gente não agentes totalmente racionais, né? Como se o lucro e o dinheiro fosse a única coisa que pautasse a nossa vida. Então, isso, no meu modo de ver, em alguns momentos prejudica o pensamento das decisões jurídicas, né? Mas é isso que está acontecendo hoje. A gente tem que pensar se é isso que a gente quer para o futuro, né? Então, apesar alguns vêm criticando exatamente por isso, né? Porque o raciocínio econômico deveria ser diferente do raciocínio jurídico. Então, quando o, o pessoal do direito, né, as questões jurídicas, ela se pauta pelas questões econômicas, ela poderia, não tem problema algum fazer isso, mas ela poderia se pautar por várias áreas do direito, como a macroeconomia, como desenvolvimento, mas não, ela se pauta por um pensamento microeconômico, reducionista, e diz que é economia. Economia não é só microeconomia, tá? Economia não é só mercado. Então, esse pensamento aqui eu acho que está equivocado, né? E a gente poderia discutir, trazer outras esferas de economia política, por exemplo, pensamento de economia política, para ajudar no pensamento jurídico. Mas não é isso que está acontecendo, tá? Bom, outra coisa é que o direito econômico, ele, quando ele busca os preceitos econômicos, ele tem que se preocupar também com a questão do planejamento, né? Então, a intervenção do Estado é ato de planejamento. É ato de planejamento. Ou seja, os limites jurídicos não poderão ser desrespeitados pelas disposições criadas pelo plano. Então, as normas jurídicas, elas são como se fosse uma grade, elas limitam, né, a vontade, né, por exemplo, dos agentes econômicos. Muito bem. Eu falei já sobre a história a questão da intervenção do Estado na economia.
e que as normas jurídicas, né, elas regulam a atividade econômica. A ideia é que o Estado possua a função de equilibrar as forças de mercado. Então, quando estimular de alguma forma, então a lei poderia estimular a atividade econômica e frear no momento certo em que, por exemplo, houvesse desequilíbrio, houvesse, por exemplo, é, algumas atividades contra a concorrência, né? Fraudes, essas coisas, o Estado ele iria intervir, né? Para que voltasse ao equilíbrio das forças de mercado. Tá? Então, a ordem econômica nacional, você vai encontrar isso aonde? Essa limitação, na chamada ordem econômica. E nós temos uma ordem econômica constitucional. Eu vou falar um pouco disso mais na frente, mas quando você vai na Constituição, a partir do artigo 170 da Constituição, ele vem dizendo, ele vem limitando, né, esses poderes, né, vamos supor assim, de intervenção do Estado na economia. Então, essa ordem econômica tem por finalidade fixar os limites de intervenção do Estado na economia, tá? Depois vocês leiam com mais calma aí, eu vou mandar o material para vocês vão estudar melhor. Então, sustentar a excepcionalidade da intervenção atualmente significa apenas reconhecer o menor ou maior grau de intervenção. Então, o Estado deve intervir, mas a nossa legislação ela diz intervir até quando, né? Até quando e até quanto, né? Então essa intervenção deve ser diretamente o Estado interventor, né? Parece que não, né? Porque a gente tende hoje para uma forte leva para um neoliberalismo muito forte, né? A gente tenta imitar, por exemplo, os Estados Unidos, e eles são a representação do capitalismo no mundo, e a gente tenta fazer isso. Quando a gente tenta fazer isso, a gente tenta diminuir o Estado, né? Aquela história de Estado mínimo. Muito bem, mas esse Estado mínimo ele vai intervir de alguma forma? Ele vai intervir de forma indireta, né? Então, como pode ser essa intervenção de forma indireta? Indiretamente na economia. Então, são esses alguns dos preceitos, né, do direito econômico. Então, uma das formas dessa atuação é a chamada política econômica, né? Então, para que haja, né, essas políticas econômicas através das normas jurídicas, né? Então, busca-se, por exemplo, tem que ter uma preocupação, por exemplo, com as questões institucionais, né? Quais são as instituições que vão estimular ou desestimular, por exemplo, a atividade econômica, né? O executivo vai fazer, o legislativo vai fazer, né? É, o judiciário pode fazer, né? Com a sua intervenção, uma ideia que eu falei para vocês em outro momento sobre judicialização, né, da política, quando o legislativo e o executivo não fizerem, o judiciário vai lá e tenta fazer, né, tenta trazer uma ação para estimular ou desestimular isso, né? Então, o resultado, né, dessas relações que nós falamos há pouco são através das políticas econômicas, né? E política econômica é quando o presidente, por exemplo, dá uma canetada e aumenta, sei lá, a gasolina ou reduz a gasolina, né? Quando o governador, por exemplo, dá uma canetada, estimula um setor, por exemplo, de pesca, né? Quando, por exemplo, um legislativo, tanto estadual como federal, cria mecanismos para o aumento do emprego. Então, tudo isso, pessoal, são as chamadas políticas econômicas, né? Que a gente tem que ver em relação ao que o mercado fala e o que as normas jurídicas em relação à economia, elas vão limitar. Então, fica dentro dessa seara, a questão econômica e a questão jurídica. No meio existe a política econômica. É essa política que a gente espera que
sejam criadas, né, para estimular a economia. Então, o objeto do direito econômico é delimitar a estrutura do sistema econômico e os deveres jurídicos dos agentes econômicos, né? Então, como eu falei para você, o direito econômico se preocupa com estabelecer essas regras, né? Esses limites. Quais são os limites? De um lado, a economia, do outro, as regras, as normas jurídicas. No meio existe a política, né? Então, estruturar essa relação, né? E quais são os papéis dos agentes econômicos, né? As famílias, as empresas, o Estado, né? Então, o próprio mercado, né? Então, quais são os deveres dentro dessa seara do direito econômico? Isso é o papel do direito econômico, tá? O objeto do direito econômico. Então, a possibilidade do Estado de interferir na atividade econômica para ordenar o mercado, nos moldes previamente definidos em sua ordem econômica. Aqui, ó. Então, você vai é, é, se basear no que diz a ordem econômica, por exemplo, constitucional, para dizer como é que vai ser o mercado, né? Como é que vai ser as regras do mercado aqui no Brasil. Isso é o objeto do direito econômico, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa agentes econômicos, porque vocês aqui na economia vocês conhecem bem sobre quais são os agentes econômicos, né? Quem gasta, quem produz, né? E principalmente a questão das escolhas. O que a gente pode falar, né, é sobre as fontes do direito econômico, da onde vem, né, a fonte dessas regras, da lei, dos costumes e da jurisprudência. Então, lembrando inclusive a lei maior seria, por exemplo, a Constituição. Existem regras de direito constitucional? Existe. Quando você diz lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, isso é uma das leis infraconstitucionais, né, que estabelece sobre a história do direito econômico. Mas a lei maior, que estabelece a ordem econômica, é a própria Constituição. Tá? Os costumes, eles estão muito próximos daquilo que a gente conhece como a história de mercado. Como é que as pessoas estabelecem as suas relações de consumo, por exemplo, né? E eu falei um pouco disso, se vocês tiverem visto, lá na aula, quando a gente estava falando sobre direito empresarial, né? E a gente vai ver que o direito comercial ele foi criado baseado nos costumes, como é que as pessoas compravam, vendiam, né? Contratavam. Então, por isso é que os costumes aqui é uma das fontes do direito econômico. A jurisprudência também é outra fonte. E a jurisprudência, para quem não lembra, eu falei no início do curso e a gente vinha falando durante todo o curso, são as decisões das cortes, né? Então, o STJ, o STF toma uma decisão e diz, olha, isso aqui vamos supor que seja uma decisão que seja vinculante. Então, toda vida que o juiz for acontecer um fato parecido, ele vai tomar essa mesma decisão, né? Então, isso pode acontecer, tá? Muito bem. Então, as normas de direito econômico, pessoal, é, as normas são as leis, como eu falei para vocês, né? Então, as leis econômicas, elas possuem como o condicionante de grande importância a sua vinculação com outras normas jurídicas. Então, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, as leis orçamentárias, né? Anuais, por exemplo, tanto federais como estaduais, elas têm que obedecer o que diz a Constituição. Então, é o que diz a ordem econômica constitucional. Ela não pode ferir a ordem econômica constitucional. Então, elas estão totalmente ligadas, né? Estão totalmente. Então, eu já falei um pouco sobre a Constituição, sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? E entre outros, né? Então,
Então, falei também um pouco sobre quem pode legislar sobre o direito econômico. A União, os estados e o Distrito Federal, né, podem legislar sobre o direito econômico. Está aqui, ó, o artigo 24 da Constituição. Outras são privativas em relação à União. Só a União pode legislar. Política de crédito, câmbio, seguro, transferência, comércio exterior, né? Diretrizes de política nacional de transporte. Tudo isso aqui, né? Sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular. Tudo isso, pessoal, é do privativo da União, tá? Muito bem. Ele vem falando sobre a competência dos municípios, normalmente é suplementar, né? Então, quando o município ele pode implementar, né? Ou algumas vezes, quando a federação ou o estado não legislar, ele pode legislar, mas de forma complementar ao que o estado e a União legislaram, tá? Então, quais são os códigos? Ó? Quais são os códigos do direito econômico? Então, são vários. Se você for ver, né, além da Constituição, ó, além do que está previsto na Constituição, que principalmente, né, a ordem econômica constitucional, a gente tem que se basear principalmente nela, e depois nas outras. Vem várias. Ó. Mercado financeiro, mercado de capitais, mercado de valores imobiliários, e assim vai. A defesa do consumidor. Então, são muitas e várias que vocês podem se basear sobre direito econômico, tá? Agora, nesse momento, eu não vou adentrar nesse assunto, porque vocês já conhecem, né? Vocês economistas conhecem, mas vocês podem dar uma olhada. Ele vem falando sobre o que é atividade econômica, vocês já sabem muito bem o que é. Análise micro e macro, né? São coisas que o economista já conhece. As variáveis econômicas, né? Organização dos meios de produção, atividade empresária, eu falei um pouco disso. Quando a gente estava vendo direito empresarial, vocês podem fazer a relação, tá? Sistemas econômicos e assim sucessivamente, tá? Então, essa parte aqui eu vou deixar com vocês, que vocês possam ler com mais calma. Tudo bem? Então, vamos para o próximo assunto.